Essa semana agora teve um amigo nosso aí do canal que comentou assim: eu acho que você precisa parar de ler livros do King. E eu, quando eu li esse comentário, eu pensei, bom, eu acho que ele tem razão. Eu até respondi lá, eu acho que realmente acho que tem que parar de ler o King. Porém, passou um dia e eu descobri que não só não tenho que parar, como tem que ler todos os livros desse autor, né? Então ainda faltam pelo menos uns 30, e aproveitando a deixa, eu resolvi fazer um ranking dos meus 10 livros favoritos do autor. Então, além de não parar, tomem um vídeo de 1 hora de King pra vocês. E é isso, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu já tô corrigindo a fala anterior, não vou fazer um vídeo de 1 hora, eu não tenho saco pra isso, vocês não me pagam pra isso, então vamos fazer um vídeo rápido. Trouxe aqui os meus 10 livros favoritos do autor, montei um rankingzinho meio mais ou menos aqui, porque a leitura é uma coisa muito subjetiva, não tem como você estruturar cientificamente as suas experiências com um determinado livro, qual que é melhor, qual que é pior, mas eu fui fazendo meio no feeling aqui, pra mim tá fazendo sentido. Como são 10 livros, não vou trazer sinopse de todos, eu vou falando meio livre, porque são livros muito conhecidos, vocês já devem saber deles, mas eu queria compartilhar aqui um pouco das minhas experiências com cada um deles e falar pra vocês, né, sobre os meus preferidos, né? Pra não enrolar muito, então, o primeiro livro, eu acho que de todos é o que mais faz sentido na posição que ele tá, além do primeiro e do segundo, porque ele é um livro, assim, ele não tem posição no ranking, justamente porque ele é um livro que não rivaliza com nenhum dos outros. Então eu vou colocar ele em 10º, ele poderia ser, tipo, em primeiro B, uma fileira B, digamos assim, né? Porque, na real, ele é um livro de não ficção, diferente de todos os outros 9. Mas ele é tão importante, ele foi tão impactante pra mim que eu tive que trazer ele, então eu trouxe em 10º. Estamos falando do livro sobre a escrita, né? Como vocês sabem, eu também escrevo, também tem um monte de livro lá na Amazon pra vocês baixarem e lerem. Escrevo há muitos anos e esse livro, quando eu li ele, foi que eu me encontrei, eu me identifiquei com um autor pela primeira vez. Como assim, né? Você se identifica, claro, com a escrita de outros autores, com os temas, com o gênero, com o ritmo, enfim, existem várias formas de você se identificar com algum outro tipo de autor, mas a forma como você enxerga a escrita, como você enxerga o ofício, como você enxerga o ato de escrever, isso é uma coisa muito particular de cada profissional, de cada escritor, independente da origem desse cara, cada um deles vai enxergar de uma forma, e eu percebi que eu enxergo muitos aspectos da escrita de uma forma muito parecida com o King, então foi nesse livro aqui que eu acabei entendendo isso. Por exemplo, né? Muitas pessoas por aí dizem que a melhor forma de você escrever uma história é você assim que você tiver uma ideia, assim que você pensar nela, você senta e estrutura a história, monta ela em atos, monta a jornada, faz, enfim, estrutura um roteiro, né? E cria os personagens. Tem gente que faz até ficha de personagem e tal, e vai estruturando tudo isso antes de começar definitivamente a escrever. Até acho que é o Martin, né, o que chama esse tipo de escritor de arquiteto, né? Porque ele tem o plano, tem a planta da história antes de começar definitivamente a escrever. E isso pra mim não rola, pra mim não dá muito certo, porque eu gosto de pegar aquela ideia inicial e sentar e ir direto com ela e ver até onde essa ideia vai me levar. Isso é muito particular, vai ter autor que funciona muito bem de uma forma e vai ter autor que vai funcionar de outra forma. Eu funciono muito bem dessa outra forma, mas a Nanda, por exemplo, ela é mais do tipo de planejar, ela faz pesquisa das histórias, ela vai ver e tal. Eu não faço nada disso. Eu sento, tenho a ideia na minha cabeça, quando a ideia já vem, em geral ela já vem com um final, com um personagem, de uma maneira muito intuitiva. Às vezes ela vem com, se vai ser em primeira pessoa, terceira pessoa, tudo vai depender do efeito estético que você quer passar, enfim, é muito no feeling, né, daquilo que você gosta e do que você quer passar. Então é isso, né, pra resumir, eu falei mais de mim do que do autor, mas é que esse livro aqui, ele é revelador. Se você tá querendo começar a escrever, se você empacou, não sabe pra onde ir, é sempre bom conversar com um cara mais experiente, né. Então nós temos um King aqui muito aberto, falando sobre a sua visão da escrita, e talvez você vá gostar de ler, né. Então esse tá em 10º lugar, porque ele é muito diferente dos outros livros que eu tenho aqui, mas que foi muito importante pra mim. Em 9º lugar, aqui nós temos um camarada recente na estante que já invadiu aqui o nosso ranking, né? Como eu disse, né? Não tem aquela coisa de certo ou errado, não tem uma nota certa, assim, não é científico isso aqui, né? E esse livro, como eu li muito recentemente, ele tá muito fresco aqui na minha memória, então acabo que eu já coloco ele aqui porque ele me tocou muito, eu achei ele muito foda, tá ligado? É aquele tipo de livro que, assim, te transporta, que acaba com a sua cabeça e te
leva do começo ao fim, você só larga quando termina. Estamos falando de Achados e Perdidos, né? O livro que vocês viram aí no unboxing, né? Falei dele, acho que no vídeo anterior aí, mas eu precisei trazer esse livro aqui. Por quê? Depois que você conhece um autor ao longo do tempo, enfim, você vai se habituando com a forma com que ele escreve. É natural. O King tem uma forma muito particular de escrever, que inclusive é o que afasta muita gente, né? Ele é muito prolixo, ele é o tipo de cara que descreve sem a menor pressa muitos personagens, muitos eventos, acontecimentos, enfim. Ele é muito descritivo e isso acaba afastando muita gente. Além disso, com o passar do tempo, você vai começando a entender as sacadas do autor, a forma como ele pensa, como ele estrutura uma história. Então muitas vezes você já sabe que um plot twist tá vindo por aí, você já sabe quando um personagem ele é meio suspeito ou quando aquele outro não é suspeito, porque você conhece já a forma como o autor carrega a narrativa. Então é muito impressionante que depois de ter lido 40 livros do autor, você encontre um que simplesmente exploda a sua cabeça. Foi o que aconteceu comigo com esse Achados e Perdidos. É um livro de saga, né, de trilogia. Não vou poder fazer uma avaliação da trilogia em si, mas esse segundo volume é simplesmente incrível. Eu adorei ele. Não dá pra eu dar sinopse aqui, porque vocês teriam que entender o primeiro, mas enfim, é um thriller policial, é um suspense com um ritmo alucinante. É aquele tipo de livro que você pega e você só consegue parar quando você chega no final. Então é um livro que eu indico, é um livro assim que roubou meu coração, chegou agora, mas assim, conheço há pouco tempo, mas já considero pacas, né? 8º lugar, chegamos ao King noveleiro, né? O cara que escreve novelas, né? Eu já li vários livros do King de contos e novelas, então eu conheço muito bem também a forma como ele constrói esse tipo de história. Como eu disse no outro vídeo, eu sei que ele escreve novelas muito melhor do que ele escreve contos, porque o King é o cara que ele não sabe ser breve, ele costuma escrever e descrever demais. Então algumas histórias curtas dele você sente que, algumas, né, não todas, mas você sente que faltou alguma coisa. E nas novelas ele consegue pegar aquele conceito que é super instigante, mas entregar o tanto de imersão e profundidade que você precisa, sem ser um romance, né? Então ele é um bom autor de novelas e eu fiquei muito em dúvida, esse 8º e o 7º, eu não sei qual que é qual ali, qual que é melhor, mas bom, eu trago aqui em 8º Escuridão Total Sem Estrelas. Aqui a gente tem 4 novelas e assim, são novelas impecáveis, assim, é até difícil de escrever, porque nesse livro aqui não tem tanto sobrenatural, coisa que é a marca registrada do King, mas ainda assim ele consegue entregar histórias assim que são alucinantes, são loucas, assim, sabe? A primeira, por exemplo, 1922, muita gente fala de Um Bom Casamento, que eu considero uma boa história. Ela é chocante, porque ela é muito real, como eu disse, não tem nada de sobrenatural, então ela é muito chocante, mas ainda assim, 1922 eu adoro, é uma história sobre uma disputa territorial, vamos chamar assim, né? Sobre um marido, uma família que mora num terreno ali, num sítio, numa fazenda, e ela quer vender a fazenda e tal, e o cara não quer. E o primeiro parágrafo do conto, ó como começa o negócio. A quem interessar possa. Meu nome é Wilfred Leland James e esta é minha confissão. Em junho de 1922, eu matei minha esposa e escondi o corpo em um velho poço. Então assim, ele já começa logo no início entregando uma porrada dessa, né? Que é uma grande informação, impactante pra caramba. E, em geral, né? A gente adoraria ganhar essa revelação lá pro final, mas ele entrega logo no início e você fica louco pra saber do que se trata. É uma história crua. Na verdade, esse livro, ele é muito brutal, ele é cru pra caramba. É aquele tipo de livro que você fica chocado pela atitude dos personagens, porque é basicamente isso. Escuridão Total Sem Estrelas é sobre o vazio que há na alma humana e como esse vazio é habitado por coisas não tão agradáveis. Então é um livro que fala muito sobre ambição, sobre inveja, sobre violência. Cara, é um livro excelente, assim. O King, ele arrasou, cara. Esse que eu fiquei até em dúvida, coloquei em 8º, mas ele até merecia um espacinho acima, mas é que os outros, daí tá ficando cada vez mais difícil daqui pra frente. E em 7º colocado, já falei desse livro em alguns vídeos anteriores, não vou me estender, mas estamos falando de 4 Estações. Mais um livro recente que eu li há pouco tempo, mas que também roubou meu coração. Aqui são 4 novelas, vocês já sabem delas, não vou falar muito, mas de novo, né, você tem o King escrevendo novelas e novelas perfeitas, magnânimas, né? Então, tipo, 4 Estações é aquela sequência de histórias que todo mundo conhece e quem não conhece precisa conhecer. Estamos chegando perto do top 5
Em sexto colocado é um conhecido de todo mundo. Alguns dizem que é o livro de terror mais pancada do King. Eu concordo por motivos diferentes, né? Já falei desse livro aqui no canal e estamos falando de O Cemitério, né? Muita gente coloca esse livro no top 3, top 5 do King. Ele ficou em sexto colocado pra mim, mas cara, O Cemitério, né? Não tem muito o que dizer. É a história de uma família assombrada por forças sobrenaturais vindas de um cemitério não muito longe, logo ali no bairro, né? Vamos resumir de uma maneira porca dessa forma. Vocês já conhecem a história, né? A maioria de vocês aí que me acompanham é fã do King, então obviamente vocês já sabem do que se trata essa história. Também não vou perder meu tempo dando resenha, mas é um livro que me impactou muito. Eu li ele há muito tempo atrás. É o tipo de livro que eu adoraria, assim, pegar pra reler do começo, sabe? Inclusive, ó, vou até abrir pra vocês aqui. Tô querendo reler todos os livros do mestre em ordem cronológica. Só que eu queria fazer isso com vocês. O que vocês acham dessa ideia? É legal, né? Mas enfim, O Cemitério, sexto colocado, né? Pra quem gosta de terror, é esse livro aqui, mas não é um terror assim de monstro, sabe? Não é aquele tipo de livro com criaturas e jumpscares, essa porra não existe. Aqui você vê a tragédia familiar acontecendo, você vê a corrupção atingindo a alma de um ser humano, e isso é doloroso de ver, né? Então é por isso que esse livro é tão terrível, porque ele é humano e ele é miserável. Chegamos no top 5 e aqui, ó, tirando os dois de cima lá, o primeiro e o segundo, não tem ordem certa mais. Aqui foda-se pra caralho, porque esses livros aqui, todos eles são fodas. O livro é muito do momento, é muito do tema, do que você tá passando na sua vida pessoal e a forma como a sua mente tá preparada para receber aquela história quando você senta pra ler, sabe? Então, como eu disse, é muito subjetivo, não tem como você definir exatamente. Então, esses 5 aqui é foda, cara. Eu fiz uma lista e vamos com ela até o final. Em quinto colocado, nós temos aquele que eu considero um dos livros de terror psicológico mais brutais que a literatura humana e alienígena, eu boto minha mão no fogo, já criou. Nós estamos falando de Misery, Louca Obsessão. Esse daí também é clássico, né? Todo mundo conhece, já trouxe aqui pro canal, lá num dos primeiros vídeos. E assim, é Misery, né? É a história de um autor que se vê cativo, se vê refém da sua fã número 1, né? Só que essa fã, ela é um pouquinho violenta, né? Ela não gostou, não ficou muito feliz com o rumo que o seu autor favorito estava dando para a sua saga favorita, né? Ele gostaria de encerrar a saga, ela não gosta da ideia, ela quer que ele escreva um novo final para ela. É basicamente isso, e se ele não obedece, ela pretende tomar algumas medidas um pouco drásticas, né? Então, para não dar muito spoiler, vocês provavelmente já conhecem, enfim, Misery, ele é o meu quinto colocado. Então é um livro muito marcante, ele é muito intenso, é uma experiência intensa e claustrofóbica pra cacete, então me marcou demais. É um livro que pretendo reler, faz tempo que eu li, né? É um livro que eu pretendo reler em breve, por ser curto e por ser muito foda. E quem sabe, né? Vamos ver se ele sobe ou desce na minha lista depois da releitura, né? É o tipo de coisa que só o tempo dirá. Top 4, o livro que a Nanda odeia, mas que eu amo e indico pra todo mundo. Estamos falando de Cujo. Esse livro aqui, cara, sem palavras, a Nanda detesta. Não é que ela detesta até o final. Acha muito... O final é incrível, mas pelo amor de Deus, é arrastado demais. Eu não acho esse livro arrastado. Eu acho esse livro emblemático. Ele é o tipo de livro que eu não sei, cara, é porque é a questão do gosto e tudo mais, mas eu não conseguia largar o livro. Eu dou um voto de fé. Eu acho que ela tem um pouco de razão na questão de ser arrastado, porque realmente ele abre muitos núcleos narrativos ao longo da história que não necessariamente vão levar a algum lugar, com exceção do fato que eles servem à atmosfera, eles servem à construção dos personagens, mas não tem efeitos práticos, assim, muito visíveis, né? Então ele é um livro um pouco arrastado, sim, mas ao mesmo tempo eu me lembro da minha experiência com ele, e é aquela coisa, a experiência com o livro é particular de cada um, e eu me lembro de não conseguir largar essa porra. Eu queria saber qual que era o destino de todos esses personagens, né? Além do mais, é fascinante toda a jornada do Cujo, né? Do cachorro em si, a forma como o King consegue entrar na cabeça do cachorro e descrever as sensações dele e tudo mais. Mano, é muito bem feito, é muito imersivo, então, ainda que racionalmente
racionalmente falando, né, falando de uma maneira muito fria, o livro seja um tanto arrastado, pra mim, na minha experiência pessoal, ele me cativou demais, eu me identifiquei com os personagens, com o drama deles e fui até o final. É o tipo de livro que eu releio e gosto mais. É um livro que eu amo, assim, é uma das experiências mais fodas que eu tive com o King e é um dos melhores que o King já fez, pelo menos na minha opinião. Top 3, né? Top 3 aqui estamos falando de livros, assim, que são monstros da literatura, pelo menos na minha humilde opinião, né? Os especialistas são vocês que sabem pra caralho, então se vocês fiquem à vontade pra discordar, né? Embora estejam errados, a gente sabe disso. Nós estamos falando aqui de livros que pra mim são os meus favoritos do meu autor favorito. Então, são livros muito importantes pra mim, que me formaram como leitor e que, assim, não tem muito o que dizer, né? Estamos falando do terceiro colocado, O Iluminado, né? Assisti o filme, não gostei tanto, a Nanda também não gostou, né? Os amantes aí de Stanley Kubrick que me perdoem, não gostei do filme, mas cara, esse livro é foda. Muita gente vai falar aqui também que ele é arrastado, mas assim, entrar no Hotel Overlook, entrar na mente do Jack Torrance é pra mim uma experiência intensa com a literatura. Pra mim é isso que é ler livros, é isso que é experienciar essa coisa de entrar nesse monte de página e palavra e sair transformado. Pra mim, esse livro, você entra aqui, é um livro que tem um misto muito interessante entre suspense, sobre terror, ele é sobre pessoas, sobre a forma como a gente lida com as nossas falhas, com os nossos problemas. É um livro que fala também sobre grana, é um livro que fala sobre vícios, sobre expectativas, né? Porque a família do Jack e o Jack em si tem muitas expectativas nele, como homem, como pai, como marido, enfim. É um cara que tá na merda, eles estão na merda financeiramente falando, então é um livro que toca em vários temas. Por si só, ele já é um livro complexo, porque você tá falando de uma família fodida, tá falando de um cara que é alcoólatra, você tá falando de um confinamento dentro de um hotel, na casa do cacete, que eles não vão poder sair pra nada, porque fica cercado de neve. Quando você mistura esses ingredientes, você tem uma história complexa, completa e cheia do bom e velho terror que só o King sabe entregar. Na minha opinião aqui, ele, assim, nesse livro, No Cemitério, cara, eu acho que isso era o terror do King. Depois ele foi mudando de lado, ele foi escrevendo sobre outras coisas, ele mudou o tom da escrita, né? Aqui você tem cada bizarrice que só por Deus, né? Adoraria reler, mas vamos ver, né? Quem sabe no futuro próximo a gente não faz essa leitura, né, cara? O Iluminado é um dos livros, assim, que não é à toa, ele merece a fama que tem. Chegamos, então, aos dois últimos livros dessa lista, né? Vocês leram quais desses livros que eu mencionei até agora? Vocês acham que são bons livros? Estão na lista de vocês? Antes de revelar esses últimos dois aqui, bom, é muito difícil, né? Porque, bom, eu li vários livros do autor, acho que 40 livros mais ou menos, eu não fiz a conta. Qualquer dia eu faço um ranking de todos eles, né? Por categoria, por notinha mesmo, daquele tier list que a galera faz, né? Talvez um dia eu faça isso daí. Mas, assim, eu li muito livro desse cara, eu conheço o autor muito bem, não pretendo parar de ler ele tão cedo. E, assim, definir os dois primeiros colocados, esses dois não são difíceis. Os outros são mais complicados, porque são histórias assim, né? É mais difícil mesmo, né? Depende do momento, toda aquela coisa que eu já falei 3 vezes aí no vídeo, né? Mas esses dois não são difíceis, porque são simplesmente livros apaixonantes. Sabe quando você se apaixona por um livro? Quando você se apaixona pelos personagens, pela história que passa com eles e tudo mais, quando você não quer sair daquela história a qualquer custo, sabe? Quando você se apaixona verdadeiramente por um livro, então, isso é uma coisa que é raro, é o tipo de coisa que, quando acontece, você sabe que aconteceu, né? Eu aposto que o seu livro favorito da vida, ele é uma resposta rápida que você dá. Porque geralmente são livros que roubaram demais o nosso coração e eles têm um lugar separado. Não é só o livro e a história que ele tem para te contar, como também a história que você tem com aquele livro, né? Então, esses dois últimos aqui, eles são muito especiais para mim. Eu não sei dizer qual deles eu gosto mais, mas eu segundo colocado, vou dizer que é esse, né? Novembro de 63.
Eu não sei, vou te dizer assim, a experiência que eu tive com esse livro é uma coisa muito única, assim, eu não tive nada parecido com nenhum outro livro de nenhum outro autor, por incrível que pareça, tá? Embora esse livro tenha uma das coisas que mais me fascinem, assim, que é a viagem no tempo, uma coisa que eu, sempre que tem um livro, um filme, uma série, alguma coisa com viagem no tempo, eu fico muito fascinado, eu fico muito interessado, é uma coisa que me intriga bastante, né? Aqui tem viagem no tempo, mas eu não sou tão fã de livro histórico, dessa pegada, assim, meio ficção com realidade e tal. Eu não sou muito fã desse negócio, eu gosto de livro pura ficção. A ficção, ela pode e deve espelhar, deve ser um recorte da realidade, de uma sociedade, de um período no tempo, tudo bem. Mas eu não gosto de romance histórico mesmo, principalmente sobre o Kennedy e tal, assim, não me atrai esse aspecto. E ainda assim, esse livro conseguiu ser muito interessante, muito foda e apaixonante pra mim. Aqui a gente tem o Jake Epping, que foi recrutado pelo seu camarada ali do bairro, né, o dono da lanchonete da vizinhança, simplesmente voltar no tempo e salvar o presidente, porque segundo o King, segundo a loucurada deles aqui, salvar o presidente vai salvar o mundo, né? Mas inicialmente vocês compreendem, pelo menos pra mim, não é um conceito maravilhoso, assim, com exceção da viagem no tempo, o resto meio que não me chama tanta atenção. Mas ainda assim, esse livro, ele conseguiu fazer algo, assim, que é indescritível pra mim. Eu posso dar uma resenha pra você, eu posso falar de bons trechos do livro, boas cenas, da construção magistral de algumas cenas, ele fez tudo isso muito bem, mas nada disso é o que me encanta. O que ele me encanta, eu acho que é justamente a arte. Esse livro é uma obra de arte, cara. Aqui é uma relação de muito amor. Então, Novembro de 63 é um livro que eu não consigo te convencer a ler da forma como esse livro merece, porque esse livro vai além de qualquer outra coisa que eu já tenha lido e aposto que também vai te encantar também. E pra finalizar esse vídeo, não poderia ser outro. Não haveria um outro livro pra ocupar essa posição. Se você me acompanha lá no Instagram, se você me acompanha em qualquer outro lugar, acredito que você já saiba qual é o primeiro colocado. Alguns aí estão chocados com a ausência de alguns livros nessa lista, não me importa. Tenho até algumas menções honrosas aqui, já vamos falar delas, mas assim, primeiro lugar não poderia ser outro. It, a coisa, né? Esse livro aqui, meus amigos, cara, de novo, né? Quanto mais alto no pódio a gente vai, mais sem palavras eu fico, porque assim, né? É estranho, não, um escritor sem palavras. Não, não é, não, porque quando a gente lida com arte, não existe escritor, não existe nada, existe só um ser humano sendo tocado pela magia, porque a arte nada mais é do que o ser humano fazendo magia, né? Então, quando a gente se depara com obras de arte, quando a gente se depara com o coração de outro ser humano em um formato de livro, numa pintura, numa música, a gente para e escuta, a gente para e lê, a gente aprecia, né? Então, nem sempre vão haver palavras, né? Os críticos, cientistas da arte, fiquem à vontade para discorrer por horas sobre essas obras, mas não sou eu que farei isso. Tenham a sua experiência, tá? It é um épico do terror, It é uma obra completa, 1000 páginas e pouco, né? Não poderia estar faltando nada daqui. E ainda assim, quando você termina, você gostaria de mais. É aquele tipo de livro que você sente saudade, que você, quando tá de bobeira, você lembra. Por exemplo, você passa por uma situação do seu dia e você fala, caralho, o Rich diria tal coisa nessa situação, ou o Bill pensaria isso, porque eles são tão reais. Quando você finaliza, eles estão tão sólidos na sua mente, na sua imaginação, que é como se fosse uma parte de você ali dentro, você se reconhece nessas páginas. Quando acaba o livro, algo seu ficou ali, mas você trouxe algo a mais com você. Então, It é o meu livro favorito da vida, já li 2 vezes, pretendo reler uma terceira numa leitura coletiva com vocês em breve aí. Eu ainda não sei a data, mas tenham calma, e assim, vamos ler juntos, porque é só lendo pra sacar, sabe? Tipo, nada do que eu disser vai ser o suficiente pra descrever o que é essa obra pra mim. Você pode ler e pode odiar, aí é um problema seu, é uma pena, mas pra mim é uma obra assim que não é só o meu top 1 do autor, como é o meu livro favorito da vida. Menções honrosas, né? Vamos trazer aqui, ó, eu trouxe 3 livros aqui que pra mim do King são muito fodas, são muito bons, mas eles não entram no meu top 10, assim, eles brigariam em algum lugar ali do ranking, mas acabei não trazendo porque os outros, assim, sabe quando você tem certeza de algo? Você tem dúvida porque não é, tá ligado? Então, por exemplo, Christine é um livro que eu gosto pra caramba, cara, eu acho foda demais a construção do Arne, da relação dele com
com o carro, da relação dele com a família, com a namorada, com o melhor amigo, assim, é um livro muito nostálgico, é um livro muito bem escrito, mas ainda assim eu acho que ele não entra, cara, entendeu? Eu fico em dúvida, assim, sabe, tipo, é muito bom, mas não sei se entra, então, tipo, se ele fosse ficaria tipo no 10, assim, entendeu? Mas eu preciso trazer o sobre a escrita, então acaba que não entrou, mas é um livro muito bom. É um livro muito bom e assim, se alguém disser que tá no top 10 da pessoa, eu compreendo, sabe? Porque eu sei que ele é muito foda. Outro livro que entra exatamente na mesma categoria, que eu tenho uma experiência muito parecida com o Christine, é o Salem. Esse livro é um clássico do King, é a visão dele sobre vampiros, né? É um livro muito foda, é um clássico do terror, embora eu não ache ele nada aterrorizante, não é um livro assim que pega pro terror pra mim, mas ainda assim ele é muito bom, cara, ele tem um vilão foda demais, eu até pensei em colocar o Barlow, né, acho que é esse o nome do vampirão, na minha lista de vilões, mas ainda assim, esse é mais um que entraria no 10º colocado, entre eles, Christine, eu nem sei qual que é o melhor, porque eu gosto muito dos dois, mas é isso, né? Eu fico em dúvida, não sei em que colocação ficaria, então ficou de fora, mas eu ainda trago aqui pra você. E a última menção honrosa, muita gente diz que esse é o seu favorito do King, eu discordo completamente. Tô trazendo aqui mais por desencargo de consciência, estamos falando de A Dança da Morte, é um livro legal, mas esse aqui não entra no meu top 10 mesmo, porque assim, diferente de It, que você lê 300 páginas, que representa 30% do livro, e você sente que está em 30%, você não sente que leu 300 páginas, você sente que ainda tá no começo e tá tudo bem, você não tá cansado. Nesse livro é mega cansativo. É enrolado, velho. É mega enrolado, é muita subtrama e tal. Então, assim, é um épico, é uma grande jornada, assim. É um livro completão também, mas ele peca em ritmo pra mim. Então, é um livro... E o final também, cara, não vou falar nada. Não vou falar, mas é um livro que eu não sou muito fã do final, não sou muito fã do ritmo, embora eu ache ele muito legal. Assim, é um livro que todo mundo fala bem. Eu trouxe ele mais pra falar mal mesmo, só pra dizer que eu não esqueci do livro. Assim, ô Dô, você não colocou o Dança da Morte? Não coloquei e este é o motivo. Gosto, mas nem tanto quanto eu gosto de todos esses outros aqui. Bom, o vídeo é esse, ficou longo pra caramba, eu achei que eu ia conseguir fazer uns 15 minutos, acho que ficou longão aí, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora a pergunta que fica é, né, qual desses livros você já leu? Monta aí, vamos, ó, eu tive um trabalhão no cacete, porque eu baguncei minha estante aqui pra trazer esses livros pra vocês, então você aí no conforto da sua casa com o celularzinho na mão, escreva aí nos comentários qual é o seu ranking top 10 livros da vida ou livros do King, né? Não sei se você já leu vários livros do King. Se já leu vários livros do King, monte seu top 10 do autor. E se você não leu vários livros do King, monte o seu top 10 da vida. Me deem essas indicações. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esses livros. Aqui é tudo pessoal. Não sou especialista de nada, então é a minha visão sobre esses livros que me encantaram tanto. E eu trago essas indicações pra vocês porque, bom, vocês são meus camaradas, né? Então se eu gostei desses livros, eu espero que vocês também gostem, né? Tem algo a dizer, amor? Cujo é superestimado. E pouco. Cujo não é superestimado porque além de mim não vejo ninguém... Exato. Superestimado. Não, Cujo não é superestimado porque as pessoas nem falam de Cujo. Eu não vejo muita gente falando bem de Cujo aí, na verdade eu tenho reparado, a galera não gosta tanto. Eu amo esse livro. Tem mais algo a dizer? O que você leu Iluminado? O que você achou do Iluminado? Ah, Iluminado eu gostei. Iluminado você gostou? Iluminado foi o primeiro livro do King que eu li. Iluminado é foda. O primeiro, fiquei impactada. E Joyland, você gostou, né? Ah, Joyland é o meu favorito. Mas é que você não leu 10 livros do King, né? Não, eu só Então, li pois é, isso que eu falei pra Joyland. galera aqui. Você leu depois. Depois é foda também. É legal, né? Mas é isso, né? Enfim, fechou o jogo, acabou o vídeo. Até semana que vem. Tchau, tchau.